Mais uma vez, eu saúdo meus irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, motivo de alegria hoje, por mais uma vez a qual o Senhor nos deu, para a gente estar na casa do Senhor, glorificando e exaltando a beleza da santidade dEle. Esse é um privilégio que a gente tem todos os dias, né? Não só aqui, mas na nossa casa, né? A comunhão com Deus, todos os dias. Que eu quero expressar minha gratidão, a qual o pastor Rafael me fez esse convite de estar aqui mais uma vez, trazendo a palavra do Senhor. Eu sou grandemente a vida do pastor, né? Nas mãos do Senhor. Irmão Marquilânio, os irmãos, eu creio aqui da casa do Senhor, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida da igreja também. Faço parte da congregação Renascer, também serve, juntamente com o meu pastor Ednildo, presidente. Meus irmãos, convido você nessa noite a abrir sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 8. Livro do Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versículo 8. Somente o versículo 8. Estou feliz mais uma vez, né, meus irmãos? Temos que aproveitar as oportunidades a qual o Senhor nos dá todos os dias, né? Todos acharam? Amém? Amém? Versículo 8 somente diz assim: E o anjo lhe disse: Vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. E disse-lhe ainda o anjo: Ponha a tua capa e me siga. Somente isso até aqui. Sinta glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, no versículo 8, a qual a gente fez a leitura nessa noite, vai falar de três coisas bem interessantes para nossas vidas, que pode estar acontecendo muito bem na igreja hoje, nos dias de hoje, os atuais. Quando eu falo a igreja, pode ser comigo, também pode ser com você, né? Meus irmãos, no versículo 8 vai demonstrar aqui para nós que um anjo, ele veio até a presença de Pedro. Que quando nós fizemos a leitura, nós vamos ver que o próprio anjo pede para Pedro fazer três coisas: vestir, na minha tradução diz vestir, mas em outras traduções vai dizer põe o cinto, calçar a sandália e coloque a capa. Nós vamos abordar essas três situações na vida de Pedro. Quando nós olhamos sobre o livro do Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Lucas, ele traz essa narrativa para a gente. Ele vai apresentar para nós sobre o Espírito Santo no capítulo 2, no tempo de Pentecoste, que era cerca de 50 dias ali. Nós vamos ver que a manifestação do Senhor vai chegar no livro do Atos dos Apóstolos. Até mesmo nós vamos ver em toda a Bíblia. Nós vamos ver que quando Jesus ele dá uma promessa aos seus discípulos: ficais em Jerusalém até que do alto sereis revestidos. A Bíblia vai dizer que desce o dia de Pentecoste. Nós vamos ver que aonde a igreja vai começar a fazer o seu papel, aonde a igreja vai começar a ministrar, a testemunhar o que Jesus fez e o que foi que Jesus deixou uma legalidade para eles. Nós vamos ver os grandes chamados dos homens de Deus, tanto Pedro, nós vamos ver também João, nós vamos ver Estevão, vamos ver Felipe, vamos ver também Paulo. Mas quando eu olho
também de Paulo. Mas quando nós lemos no final do livro do Atos dos Apóstolos, onde também Paulo ele vai ser preso, onde nós vamos ver Lucas narrando. E eu leio essas escrituras, meus irmãos, eu me perguntando por que Pedro foi preso. Prestem atenção, meus irmãos. Pedro, ele foi preso por Herodes Agripa. Herodes, ele queria demonstrar que tamanha autoridade ele tinha. Herodes, ele queria demonstrar naquele dia que ele tinha uma autoridade. Até um ponto de a Bíblia falar que alguns judeus gostavam daquilo também. Começou a perseguição no tempo de Paulo. Mas também nós vamos ver uma grande perseguição aqui do rei Herodes. Rei Herodes, ele era neto de Herodes o Grande. A Bíblia vai dizer que ele começa a se manifestar o seu poder. Ele queria demonstrar que ele tinha poder e autoridade. Nós vamos entender bem, meus irmãos, que Herodes, quando seu pai morre, Agripa, ele foge com sua mãe, Berenice. Ele foge para Roma, aonde ele vai conhecer um jovem ali. E ele começa a ter um diálogo com aquele jovem, até o ponto de Herodes ele ganhar um reinado. Herodes, agora ele vai ficar como comandante. E ali, alguns historiadores vão falar que Herodes gostava das festas judaicas, até o ponto de uma pequena organização judaica a querer estar junto com Herodes. Por isso que quando Herodes prende Pedro, alguns judeus vão gostar, ele vai aprovar. Para nós entender essas histórias, meus irmãos, a gente tem que voltar alguns capítulos. No capítulo 10, nós vamos entender aonde que tem um homem chamado Cornélio, um centurião, um homem religioso, mas só que era um homem gentil. A Bíblia vai dizer que um homem que dava suas ofertas, esmola e orava a Deus, tanto ele como a sua família. Era um homem religioso, um homem que praticava algo de bom. Mas a Bíblia vai dizer que um certo dia, às 3 horas da tarde, quando ele estava orando, chegou um anjo do Senhor com as roupas resplandecentes e disse para Cornélio: Cornélio, as tuas esmolas, as tuas ofertas chegou até o Senhor como oferta memorial. O que tu está fazendo é agradável, mas eu tenho algo melhor, ainda mais profundo contigo. O que tu fez é agradável, mas Herodes, quando nós vamos entender aqui, meus irmãos, que o certo anjo chega e diz para ele: tira algum dos teus servos, vai até Jope, que lá vai existir um homem chamado Simão. Ele está dentro de uma casa. Ele é conhecido como Simão Pedro. E você lá vai chamar ele. O que ele tem para ti é uma mensagem muito agradável. A Bíblia vai dizer que o centurião Cornélio tem medo naquela hora, mas ele chama dois do servo dele e um guarda religioso e anuncia tudo que Deus tinha falado para ele através do anjo. Vai até Jope, porque vocês vão encontrar uma casa lá, uma rua,
mata e coma. Mas só que Pedro aqui ele recusou. Ele disse: Senhor, jamais eu colocarei algo impuro ou imundo em minha boca. Mas só que logo aqui vem a resposta de Deus. Disse: tudo que eu santifiquei não é impuro nem imundo, Pedro. E Pedro, sem entender o que estava acontecendo, a Bíblia vai dizer que Pedro, logo quando vê, o lenço volta para o céu. E Pedro começa a ter a visão do que estava acontecendo. Pedro começa a meditar o que estava acontecendo. Mas a Bíblia vai dizer que imediato chegam os 3 homens, mandados por Cornélio, e diz: aqui é onde mora Pedro, onde está hospedado Pedro. A Bíblia vai dizer que imediatamente Deus brada em Pedro e diz: Pedro, não insista em ir com eles. Jesus aqui dá uma ordem para Pedro. Aí Pedro logo ele desce e diz: quem vocês procuram está aqui. A Bíblia vai dizer que ele dizendo, Pedro fala da seguinte forma: o que é que vocês vieram me procurar? Aí ele diz: nós fomos mandados por Cornélio, um homem bom, um homem temente a Deus. O que eu acho que é interessante aqui, meus irmãos, que Cornélio levava um padrão religioso muito certo, padronizado. Porque se o servo dele visse que realmente não era tudo aquilo que agradava a ele, ele podia muito bem chegar para Pedro. Cornélio simplesmente está chamando, vamos lá. Não sei nem o que acontece com a vida dele. Mas o que Cornélio era na frente do servo, era na frente da família também. Tanto era na frente da família, como era para o seu servo. Quer dizer que Cornélio mostrava um padrão para a sociedade, para a família, muito bem. Tanto para a família, como para os seus servos. Mostrar algo só dentro de casa é bom. Mas mostrar para aqueles que no cotidiano, todos os dias, será que está agradando a todos? Será que a função que nós estamos fazendo hoje é fora de casa e dentro de casa? Fazer dentro de casa é fácil. Fazer fora de casa também é fácil. A Bíblia vai dizer que ele chega e diz: nós somos mandados aqui por Cornélio. Ele é temente a Deus. Um homem que a sociedade respeita ele. Aí Pedro logo diz: vamos ficar hospedados aqui, que amanhã nós estamos saindo aqui. A Bíblia vai dizer que quando Pedro chega na casa de Cornélio, é recebido. A Bíblia vai dizer que Cornélio se prostra aos pés de Pedro. Pedro aqui toma Cornélio pela mão e se levanta, homem. Eu sou um homem como você. Você sabe que minha lei não permite os judeus estar com o gentio. Mas só que Deus falou comigo na visão. A visão de Pedro era simplesmente entrar na casa de Cornélio, porque era um povo gentil, que não podia se misturar com os judeus. Mas só que antes de Pedro chegar na casa de Cornélio, Deus já tinha mostrado: não trata eles como imundo ou como impuro. Aí Pedro imediatamente observou verdadeiramente. Aleluia! Deus trata as pessoas. Ele não traz alguém se te dizendo: você é o melhor, você é isolado, não. A Bíblia vai dizer que Pedro, quando chega na casa de Cornélio, tem uma grande multidão esperando ele.
tanto a família de Cornélio, tanto seus amigos bem próximos. Mas só que Pedro traz alguns amigos também, lá de Jope, com ele. Aí Pedro chega para Cornélio: Cornélio, o que foi que aconteceu, Cornélio, aqui? Ele diz: há 4 dias, eu estava orando por essa hora, às 3 horas da tarde, e o Senhor, um anjo, me apresentou a mim e disse que vocês têm uma mensagem. Aí de repente Pedro ali disse: alguns profetas falaram dele. Ele foi batizado pelo poder do Espírito Santo, por Deus. Ele fez cego enxergar. Ele curou, libertou, salvou. Mas aconteceu algo terrível. Ele foi apregado no madeiro, mas só que ao 3º dia ele ressuscitou. Olha a mensagem aqui de Pedro, bem sensível aqui, falando de Jesus, porque aquele que andou com Jesus, ele viu, ele é testemunha. Ele disse o que fizeram com Jesus. Pregaram no madeiro, mataram ele, mas só que ao 3º dia ele ressuscitou. Pedro tinha convicção do que ele estava pregando, falando, porque ele andou com Jesus. Porque é muito fácil dizer que conhece Jesus, é muito fácil dizer eu sei quem é Jesus, mas Pedro tinha uma legalidade de dizer: eu andei, eu vi alguém ressuscitar pelas mãos dele, eu vi alguém andar, aquele que era aleijado, eu vi aquele que podia não andar fisicamente, eu vi tudo isso. Pedro era testemunha disso. Mas só que ele foi morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou. Aleluia. Eu sou testemunha disso. A Bíblia vai dizer que quando Pedro falava essas palavras, meus irmãos, antes de Pedro terminar, escuta aqui, meus irmãos, antes de Pedro terminar, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo de Deus desce em todo que estava dentro da casa. Aleluia! Que os que acompanhavam Pedro não estavam entendendo o que estava acontecendo. E ele viu tanto gentil ali, falando em línguas e louvando a Deus. Aí Pedro olhou: quem sou eu para interrogar isso? Glória a Deus! Se você quer ser batizado, em nome de Jesus você vai ser batizado. E todos naquele dia foram batizados, cheios do Espírito Santo, meus irmãos. Quer dizer que a casa podia ser pequena, eram poucas pessoas, mas todos foram batizados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Eu profetizo dentro dessa igreja aqui, como Pedro anunciou naquele dia: quem sou eu, Senhor, para interrogar o que tu quer fazer nessa igreja? Então, o que Deus está falando aqui, ninguém pode interrogar o que Deus quer fazer nessa noite em diante. Quem é o homem que pode interrogar, meus irmãos, o que Deus quer agir, quer fazer? Porque a glória é dele, a majestade é dele, é ele que manda. Somente ele. A Bíblia vai dizer que todos que estavam ali, os gentios, mas antes de ele receber o poder do Espírito Santo, Pedro pregou a palavra. Ele falou de Jesus, ele anunciou Jesus,
Porque hoje tem uma moda, meus irmãos, que a pessoa chega aqui em cima, já vai dizer que Deus vai encher, Deus vai transbordar. Pode acontecer isso, mas anuncia a palavra de Deus. Aleluia! Tem gente que está dizendo assim: mas eu não sei nem ler, Jesus, eu não sei nem explicar, não sei nem por onde começa. Mas se você anunciar Jesus, como Ele cura, liberta, salva, Ele morreu na cruz por mim e por você, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Eu creio que Deus faz um mover na vida de alguém. A Bíblia vai dizer que Pedro sai dali, vai para Antioquia, e alguns ali começam a interrogar Pedro: Pedro, tu estava na casa de gentil, Pedro. Ele chega em Jerusalém, e algumas pessoas criticavam Pedro porque Pedro tinha entrado na casa de um gentil. Mas só que Pedro diz e começa a testemunhar para ele o que Deus tinha feito. A Bíblia vai dizer que Barnabé, ele começa a escutar o que estava acontecendo naquele relato. A Bíblia vai dizer que ele sai de Jerusalém, vai para Antioquia. A Bíblia vai dizer que ele fica tão agradado, tão maravilhado do que Deus estava fazendo e agindo, que ele passa uns dias ali. A Bíblia vai dizer que ele vai atrás de Paulo em Tarso, e ele vem com Tarso, com Paulo. Ele chega em Antioquia e ele começa a anunciar ali a respeito do que Deus fez. E ele passa um ano falando, ali ensinando, até o ponto que ele disse que existia uma fome. E a fome assolou naquele tempo, meus irmãos. E é onde que nós vamos entender aqui, meus irmãos, o que Deus quer falar para a gente nessa noite. O que Pedro estava fazendo era algo grande, é algo do poder de Deus, mas só que não estava agradando nada mais, nada menos como Herodes. Herodes não estava gostando do que estava acontecendo naquele dia. Então a Bíblia vai dizer que logo mente ele vai e mata Tiago. Ele prende a igreja, ele mata Tiago. Só para nós bem entender aqui, meus irmãos, que os judeus aprovavam o que Herodes estava fazendo naquele dia. Ele estava aprovando simplesmente o que estava acontecendo. Quem? Os judeus, os crentes. Porque hoje, desculpa a minha expressão hoje, porque é mais fácil alguém ver o morrendo do que levantar a mão para estender e orar por ele. Hoje, no meio do que a gente vive hoje, que é mais fácil aprovar a morte de alguém do que levantar a mão e ver a alegria de alguém. É mais fácil aplaudir a morte de alguém do que se alegrar com a alegria de alguém. Infelizmente, me desculpa eu estar agindo dessa forma, mas é uma lição tanto para mim e para você. O que tem pessoas se rebelando da igreja não são fáceis, mas o que Deus tem para a igreja é muito maior do que a competição que está existindo da igreja. A Bíblia vai dizer
mata Tiago, irmão de João, a espada. A Bíblia vai dizer que prende logo também Pedro. Pedro vai ser preso. É levado para a cela. Quer dizer que os sonhos de Pedro foram cancelados. O que Pedro fazia foi cancelado. Foi cancelado por Herodes. Herodes deu um recado: leva ele. Porque hoje nós podemos julgar. Porque Herodes é que queria julgar Pedro, para todo mundo ver. Mas só que estava existindo uma festa. A festa do pão sem fermento. Então a ordem aqui de Herodes disse para os seus soldados: prenda Pedro. Pedro tem que ficar guardado até amanhã. Logo eu vejo um homem que estava fazendo o trabalho de Deus. Um homem que estava disposto a fazer algo para Deus. Mas um dia, alguém mais poderoso do que ele se levantou. Aleluia. E queria interrogar o chamado de Pedro. Você consegue conjecturar comigo aqui, meu irmão? Pedro fazendo a vontade de Deus, mas foi preso. Pedro pregava, Pedro anunciava, mas foi preso. Se nós formos olhar também para ler da Bíblia, um homem como João Batista, um homem que anunciava sobre o pecado, sobre o arrependimento. Quando eu consigo conjecturar aqui, meus irmãos, a vida também de João Batista não foi fácil. Porque ele tinha uma convicção de que ele estava pregando e falando de Jesus. Eu não sou nem digno de amarrar suas sandálias. Eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. Aleluia. O Espírito Santo de Deus. Eu acho interessante que Pedro tinha uma convicção de que ele estava pregando. Pedro, ele queria libertar aquele povo. E tinha tanta gente ao seu redor. Mas um certo dia, João Batista, ele foi preso. Aquela pessoa que estava pregando, dizendo que era Jesus que libertava, que era mendigo, ele tinha convicção. O homem que pregava sobre a libertação, e tinha tanta gente para ouvir. Mas o que eu acho que é interessante aqui, meus irmãos, que João Batista fica preso só. E ele não tinha mais a convicção que realmente aquele Jesus que ele anunciava podia estar naquele momento com ele. João Batista tinha a convicção de que ele estava pregando. Ficou preso e ficou só. Tem momento da nossa vida, eu quero te fortalecer aqui nessa noite. Tem momento da nossa vida que vai existir ocasiões que nós pregamos sobre libertação, mas um dia a gente pode estar preso. A gente tem uma convicção que Deus pode agir, mas só que João Batista ficou só. Vai ter certos momentos da nossa vida que nós vamos estar só. Entenda isso. E aquele Jesus que a gente anunciava, a gente pode estar com dúvida também.
Então, se você está passando por essa situação, que achando que pode estar liberto, mas olha para mim e para você, a gente pode estar preso ainda. A gente pode estar só. E a gente ainda pode estar com dúvida se realmente é esse Jesus que a gente serve. Aí Pedro vai ser preso. A Bíblia vai dizer que era bastante soldado. 4 soldados. E ficava revezando. A Bíblia vai dizer que Pedro esperava o amanhecer para ser julgado. E a Bíblia vai dizer que Pedro, quando estava preso, tinha 2 soldados do seu lado. Os seus punhos eram amarrados. Mas é nessa noite que eu começo a ministrar a palavra do Senhor, meus irmãos. Herodes, quando manda prender Pedro, tira 3 coisas da vida de Pedro. Tira o cinto, tira as sandálias e arranca a capa. Meus irmãos, dentro desse versículo existe uma mensagem muito grande. Porque o cinto aqui, na cultura judaica, representa honra, autoridade e identidade. Herodes não só prendeu Pedro, mas ele arrancou de Pedro, arrancou a honra, a autoridade e a identidade de Pedro. Herodes disse assim: Pedro, a minha mensagem para tu nessa noite é essa. Eu não vou só julgar você amanhã. Eu não estou só lhe prendendo, mas eu quero tirar a tua honra, a tua autoridade que você tem e a tua identidade. Se nós levamos para o dia de hoje, Satanás ele pode estar fazendo a vida de alguém, tirando a honra, a autoridade, a identidade. Herodes passou a mensagem para Pedro: Pedro, tu está sendo preso, mas eu quero tirar tua honra, Pedro. Aí tu imagina uma pessoa que pregava sobre Jesus, pregou para Cornélio, que ele era testemunho vivo. Aí Pedro está preso, sem honra, sem autoridade e sem identidade. Pedro passou a noite. Pedro passou dentro da cela sem a honra, sem a identidade. Cuidado, meus irmãos. Cuidado. Eu estou trazendo um alerta para a igreja nessa noite. Cuidado para não perder a honra, a autoridade que Deus te deu e a tua identidade. Aleluia. A segunda mensagem aqui é as sandálias. Que quando Pedro vai preso, ele não perde só o seu cinto, que era trazido, a sua honra, a sua autoridade e a sua identidade. Agora Pedro aqui vai perder as suas sandálias. Na cultura judaica, meus irmãos, aqui
descalço era uma pessoa que era escravo. E uma pessoa que tivesse de chinela, ele tinha uma liberdade. Herodes passou uma mensagem também para Pedro, dizendo: Pedro, hoje tu vira o meu escravo. Pedro, você não tem mais liberdade nenhuma, Pedro. Você está nas minhas mãos. Você é um escravo a partir de hoje. Herodes passou essa mensagem para Pedro. Pedro, hoje você não tem mais liberdade. Hoje você vira um escravo. Cuidado. O inimigo das nossas vidas, ele pode estar fazendo com alguém aqui, tirando a liberdade e virando um escravo. A terceira mensagem é aqui, que Herodes estava passando para Pedro: Pedro, hoje eu estou arrancando a tua capa. Na cultura judaica, a capa simbolizava estatuto social ou espiritual. Estatuto social. Pedro perde essas três coisas dentro da cela. Aí nós conseguimos conjecturar: Pedro estava dentro da cela preso e não tinha mais nenhum valor. Mas só que a Bíblia vai dizer que chega um anjo dentro da cela onde Pedro estava. Mas o que eu acho muito interessante aqui, pastor, enquanto Pedro estava preso, tinha uma igreja orando. Aleluia! Os irmãos estavam orando pela vida de Pedro. Vai lá, Senhor. Manda o teu anjo lá, Senhor. Eu quero falar aqui mais uma vez. Pedro estava preso. Aquele que anunciava, mas tinha uma igreja orando pela vida de Pedro. Eu quero ver aqui nessa noite dizer que ainda tem gente orando pela vida de alguém aqui. Eu quero aplicar uma lição aqui para mim e para você. Pedro estava preso, mas tinha alguém orando pela vida de Pedro. Pedro estava sem honra, sem autoridade, sem identidade, mas tinha alguém orando pela vida de Pedro. Herodes pode ter dado decreto e dizer: hoje está sem honra, sem identidade, sem autoridade, mas tinha uma igreja orando ainda pela vida de Pedro. Pedro estava escravo, não tinha mais liberdade, mas ele tinha alguém ainda orando pela vida de Pedro. Se Deus quiser se manifestar, ele tinha se manifestado sem ninguém estar orando. Mas o propósito é aqui que eu entendo: que a igreja tem que se levantar e orar. Deus traz uma lição para mim e para você nessa noite aqui. Enquanto tem alguém preso na tua família, no meio da parentela, você tem que se levantar a orar por
E o que eu acho bem interessante é que quando eles oravam, eles vai lá. O anjo de Pedro vai lá. A igreja estava orando sem cessar, meus irmãos, sem descansar, sem perder o ritmo, que o propósito era estar orando pela vida do irmão que estava preso. Eu quero aplicar um pouco para você nessa noite. Tem situações no meio da nossa vida, no meio da nossa parentela, no meio da nossa família que está preso. Pode ser algo financeiro, pode ser um relacionamento, pode ser um irmão seu, ou pode ser um pai seu, ou seu marido, que está preso em algumas situações. Mas aqui eu ensino para a gente: ora, continua orando, continua buscando. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o anjo do Senhor desce dentro da cela, mas Pedro estava dormindo. Pedro estava esperando algo acontecer amanhã, que era o seu julgamento, a morte. Pedro estava esperando essa situação acontecer na vida dele. Mas só que a Bíblia vai dizer que o anjo desce dentro da cela onde Pedro estava preso, no meio de dois guardas, e as suas mãos estavam presas. A Bíblia vai dizer que o anjo disse: bate em Pedro. Pedro, se levanta, Pedro. Pedro, pega o teu cinto, Pedro. Ponha o teu cinto, Pedro. A mensagem que Herodes deixou para Pedro, que ele não tinha mais honra, não tinha mais autoridade e não tinha mais identidade. Ao anjo do Senhor chegou outra mensagem: Pedro, te levanta, põe o teu cinto. Herodes arrancou a tua honra, a tua autoridade e a tua identidade. Mas só que nessa noite eu estou te entregando novamente. Aleluia! Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o inimigo pode até ter arrancado a tua autoridade, a tua identidade, a tua honra, mas Deus está entregando para você aqui nessa noite. Te entreguei aqui nessa noite. Aí o anjo chega com essa mensagem e diz: Pedro, eu estou te entregando novamente. Glória a Deus! Pedro, calça tua sandália, Pedro. Porque Herói disse que agora tu é escravo, tu não tinha mais liberdade. Eu vou entender, meus irmãos, pela cultura judaica aqui, que quando o anjo do Senhor diz: Pedro, amarra a tua sandália. A sandália aqui é uma preparação na cultura judaica. Na cultura judaica, calçar sandália é uma proteção. E na cultura judaica, prontidão. Deus estava dizendo, o anjo do Senhor estava deixando a mensagem para Pedro: Pedro, amarra tua sandália, Pedro, que
que vai ter uma preparação para você novamente. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: calça com as sandálias, que está existindo uma preparação aqui nessa noite aqui para você. A mensagem do Senhor dizendo: Pedro, tem outra opção para você também, Pedro. Eu não estou só te preparando, mas eu estou protegendo você, Pedro. Pedro, prontidão, Pedro, nessa noite. Tem uma nova etapa para ti aqui nessa noite. Pedro estava. A mensagem do Senhor para Pedro estava dizendo: Pedro, tem preparação para você aqui nessa noite. Tem prontidão para você aqui nessa noite. Herói disse que você era escravo, não tinha mais liberdade, mas se põe de pé, Pedro, que você vai voltar a andar de novo, Pedro. Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: tem prontidão para você aqui. Se põe de pé, volta a andar novamente. Porque a pior coisa é de crente parado. Para mim encerrar aqui nessa noite, Pedro, tu já botou o teu cinto, Pedro. Já calçou duas sandálias. Mas põe a tua capa, Pedro. Estatuto social na cultura judaica é uma hierarquia de poder. Significa a capa aqui uma hierarquia de poder. Põe a tua capa que eu estou te dando poder novamente. A mensagem de Deus para Pedro era: Pedro, o teu estatuto social é poder. Heróis queriam arrancar o teu poder, mas eu estou te entregando aqui novamente o teu poder, a tua autoridade. Crente sem poder, sem autoridade, não adianta. Porque eu me lembro como Estevão, cheio do poder do conhecimento, e começou a ministrar a palavra do Senhor. Então diga aqui nessa noite que Deus está entregando a capa de crente aqui novamente, entregando poder e autoridade para você. Aleluia! Para me encerrar, Santo de Israel. para me encerrar aqui nessa noite. Meu Deus. Aleluia. Também ela simbolizava espiritualidade. Simplesmente era uma relação com Deus, era uma aproximação com Deus. Deus estava dizendo a mensagem para Pedro: eu estou te dando poder, porque heróis quis acabar. E o meu relacionamento com você, a minha proximidade com você, então Deus está entregando aqui novamente poder e autoridade, e o relacionamento novamente com Deus. Porque tem crente aqui que já não sente mais a presença de Deus, já não tem mais relacionamento com Deus com sinceridade, e Deus está entregando para você aqui novamente. Porque os inimigos da nossa alma querem tirar o nosso relacionamento com Deus, a nossa aproximação com Deus.
Pedro sai da cela. Passa pela primeira cela, a segunda. E Pedro nem se toca. Que quando ele chega na porta principal, que é o ferrolho, dá uma rua lá. A Bíblia vai dizer que o anjo saiu. Aí Pedro cai em cima. Que tudo que era tinha aprendido lá dentro da cela, Deus tinha entregado tudo novamente para Pedro.